Senhoras e senhores, amigos e amigas, ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Open Meeting, mais um encontro semanal que ocorre todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, nesta mesma sala, com estes mesmos protagonistas, eu e Alexandre, que estamos aqui novamente, mais uma vez, para trazer informação para vocês, para trazer conhecimento e para apresentar uma oportunidade para que vocês possam melhorar a sua renda, que possam melhorar o seu futuro. Mas, antes disso, quero fazer algumas pequenas observações para que a gente possa otimizar a nossa reunião, certo? Aqui, acho que a maioria já conhece o Google Meet, sabe como usar, mas eu vou reforçar um pouquinho, tá? Algumas regrinhas, vamos dizer assim, de boa convivência para que a gente possa fluir muito bem aí a nossa apresentação, ok? Então, em primeiro lugar, eu vou falar como a gente usar o Meet no computador, ok? Vocês vão ver uma tela assim, certo? Como vocês devem estar vendo no momento, eu vou fazendo a apresentação, ok? Onde temos alguns botões aqui embaixo, tem essas coisinhas aqui do lado, bonequinho, balãozinho, temos algumas coisas, mas eu vou pedir para vocês se atentarem a estes dois botões especificamente, tá? Que é a parte do microfone e a câmera, que eu vou pedir por gentileza para que vocês mantenham assim, ok? Fechado, pelo menos durante a apresentação, tá? A gente vai ter, eu vou explicar depois como é que funciona, mas durante a apresentação, tá? Que a gente vai ter 3 momentos, eu vou pedir para que vocês mantenham microfone e câmera fechada. Por quê? Porque o Google Meet ele costuma captar sons e tudo mais pelo microfone dele. Então, se de repente você está com o microfone aberto e, sei lá, passa um avião, alguém buzina, passa o carro do ovo, né, vendendo ovo, qualquer coisa que aconteça assim, entendeu? Ele vai captar o som e vai direcionar a imagem para você e vai tirar a imagem do apresentador. E aí fica ruim, né? Porque o apresentador está ali falando e de repente muda a imagem para você, tá? Então, só por esse motivo que ele te pede para que deixe câmera e microfone fechados, tá? Esse outro botãozinho aqui, que tem essa carinha aqui, são os emojis, tá? Que você pode reagir durante a apresentação. Então, se você está gostando, você pode pôr um joinha. Se você achou engraçado, você pode pôr risadinha. Se você quer festejar, você pode pôr festinha. Enfim, se vocês quiserem testar, fiquem à vontade em testar, ok? Pode testar aí para ver se está funcionando, bonitinho. Depois, pula aqui, a gente vai ter a mãozinha. Essa mãozinha, para que ela serve? Essa mãozinha serve para você levantar quando você tiver dúvida. As dúvidas a gente vai deixar para o final, conforme eu vou explicar mais para frente, tá? Mas as dúvidas a gente vai deixar para o final, mas se você quiser levantar a mão, você pode levantar a mão, ok? Ou você ainda tem a opção aqui do lado desse balãozinho, que é o chat. No chat, Márcio, eu vou esquecer o que eu queria perguntar. Ótimo. Anota ali no chat, deixa anotadinho ali do lado. Eu, como moderador da reunião, estarei ali prestando atenção, vendo tudo direitinho. Assim que possível, vou responder para você, ou, se for uma resposta que seja muito extensa, a gente vai pedir para que deixe para responder no momento do cafezinho, que depois eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Isso no computador. No celular, é bem parecido, as mesmas funções, tudo mais, só muda a posição dos botões, ok? Também vou pedir para vocês se atentarem a esses dois botõezinhos aqui, né? Câmera e microfone fica um pouquinho mais para cá. Esqueci de comentar, não apertem, vou voltar até para vocês entenderem, não apertem esse botãozinho vermelho, por favor, porque aí senão você vai sair da reunião, e a gente não quer que você saia, a gente quer que você permaneça aqui conosco até o final, se possível, tá bom? Então, câmera e microfone também no celular, por favor, fechados, para que também não ocorra a mesma coisa que eu falei, e aí o resto dos botões que eu comentei, estão todos aqui nesses 3 pontinhos. Você vai clicar nos 3 pontinhos, ali você vai ter o chat, você vai ter a mãozinha, ok? Se você quiser usar para poder falar alguma coisa, certo? E os emojis também. Então, nossa reunião é composta de 3 momentos, tá? O primeiro momento vai ser, na verdade, assim, um bate-papo falando de algum assunto aí pertinente ao nosso negócio, tá? E algum assunto também para o nosso dia a dia, porque afinal, tudo que a gente fala aqui serve para a Amway, sim, mas também serve para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional, certo? Esse é o primeiro momento, que seria como se fosse um treinamento, que não é bem um treinamento, vai ser um bate-papo hoje, onde todos, se quiserem, podem permanecer com câmera aberta e microfone aberto, sim, e podem participar
acrescentando informações e tudo mais. Vai ser uma coisa rápida, da coisa de, uns 20 minutos, assim, mais ou menos, para que a gente possa deixar a maior parte da nossa reunião, que dura 1 hora, para que possa apresentar o plano de negócios, que é o que realmente interessa aqui na reunião. Isso aqui seria só um warm-up, vamos dizer assim, tá? Um aquecimento de 15 a 20 minutos, onde a gente vai falar algum assunto rapidinho, e hoje eu acredito que vocês vão gostar bastante do que eu vou falar, tá bom? Que você e eu que vou fazer essa parte. Na segunda parte, vai ser o plano de negócios, tá? A pessoa que vai fazer de Manzano, ele vai fazer o plano de negócios para nós, vai apresentar aí, certo? E no terceiro momento, é o que eu falei para vocês, a gente tem um cafezinho virtual. E o que vai ser esse cafezinho virtual? O cafezinho virtual vai ser um momento mais descontraído, um momento para você esclarecer suas dúvidas, um momento para você comentar, para você falar o que você quiser, em termos do negócio, tá? Para que você possa esclarecer se ficou alguma dúvida para você, certo? Então, dito isso, vamos para nossa apresentação. Vamos começar a nossa noite, ok? Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. Não tem slide hoje, tá? Não vai ter slide, vai ser uma coisa bem informal, tá? Mas é o que acontece. Por que eu quero falar sobre isso? Eu vou começar um curso de oratória no dia 11 de março agora, certo? E o que acontece? Nesse curso de oratória eu tive uma aula experimental. E essa aula experimental, gente, eu adorei. Foi justamente sobre comunicação não violenta. Ale, se quiser abrir a câmera, microfone, também fica à vontade, tá? Não sei se... Acho que caiu aqui, gente. Ah, não, o Ale tá aqui. Achei que tinha caído, mas o Ale tá aqui. Não sei se você já ouviu falar de comunicação não violenta, Ale. Você já ouviu falar alguma vez ou não? Já? Tá, legal. Eu gostei bastante dessa história de comunicação não violenta. Achei muito legal. O que acontece, gente? Eu vou fazer um resuminho, tá? Não é nada demais. Não vou fazer um super treinamento aqui, não, porque não é o propósito, tá? Mas a comunicação não violenta nada mais é do que o quê? É uma forma de nós falarmos, tá? É uma maneira de nós nos comunicarmos, certo? Porque o que acontece? Você já parou para pensar que muitas vezes acontecem conflitos na nossa comunicação pela forma como a gente fala? E não precisa ser só profissional, tá? Pode ser pessoal também. Pode ser num relacionamento marido e mulher, namorado e namorada, amante, qualquer coisa, entendeu? Pode ser. Realmente acontece. E aí, o que acontece? A gente tem que saber contornar esse tipo de situação. E para você ser um líder, por exemplo, de uma equipe, tá? Vamos falar profissionalmente, por exemplo. Para você ser líder de uma equipe, você tem que liderar as pessoas, ou seja, você não é chefe daquelas pessoas, você está orientando aquelas pessoas a como elas trabalharem da melhor forma possível, certo? Sem violência. Aí, a gente teve até nessa aula que eu fiz, a gente teve uma prática. E num dos exemplos, tá, só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo aqui de como que foi a minha parte quando eu fiz essa prática. Estava eu e uma outra pessoa, tá, uma moça que estava lá no curso, que vai se formar agora esse final de semana, sentamos ali no palco, lá na frente, sentamos uma cadeira, uma em frente à outra, como se fosse uma reunião de uma empresa, certo? Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que conversar com essa pessoa para explicar para ela que tinha tido uma diferença no caixa de 100 mil reais devido a uma venda dela que ela fez de forma incorreta. Aí o que eu poderia chegar para ela e falar? Pô, você errou, você fez besteira, você é um incompetente, você não sabe vender, como que você me faz perder 100 mil reais? Agora, como que eu vou fazer? Vou ter que te mandar embora e vou ter que descontar isso de você? Não, calma. Vamos procurar primeiro entender. Óbvio que não é para você ser bonzinho, passar a mão na cabeça e ser frouxo, vamos dizer assim, entendeu? Ai, não, olha, veja bem, será que foi você? Não. Eu fui firme, incisivo, mas cheguei para ela e falei assim, olha, o quadro é o seguinte, estamos aqui para conversar porque... Eu te chamei na minha sala para conversar, por quê? Porque houve uma diferença no caixa de 100 mil reais. E segundo os relatórios que eu puxei aqui de vendas, foi ocasionado por uma venda que você fez e que houve alguma diferença de valores.
você consegue me explicar o que aconteceu? Aí ela contra-atacou. Não, porque isso não fui eu, vocês estão me perseguindo, imagina que eu ia fazer isso, eu já estou tão acostumado, não faria isso de jeito nenhum. Eu falei assim, perfeito, vamos fazer o seguinte, não, vocês estão me perseguindo, como é que você consegue me comprovar isso? Eu falei assim, olha, eu estou explicando para você que eu estou com um relatório em mãos, tá? E que nesse relatório, todos os vendedores conseguiram fazer acontecer. E justamente você, tá, não conseguiu o resultado. E ficou faltando 100 mil reais no caixa. E aí eu gostaria de entender como que nós podemos fazer para que isso possa ser resolvido, que fique uma coisa boa para mim e boa para você, para que não te prejudique e que não me prejudique também. Não, mas como assim? Eu falei assim, seguinte, o relatório está aqui, eu quero ver esse relatório. Eu falei, tudo bem, eu puxo o relatório, apresento para você, agora, você vai se comprometer a arrumar uma solução para isso? Se você conseguir se comprometer a arrumar uma solução para isso, vai ser bom para você e bom para mim, e bom para a empresa, de uma forma geral. Um cenário hipotético, tá? Para quem entrou agora, um cenário hipotético, a gente está falando aqui de comunicação não violenta, tá? Só para que vocês possam entender quem está entrando agora. Eu estou dando um exemplo onde eu estou falando com uma pessoa e mostrando para ela que ela fez um erro, que faltou 100 mil reais no caixa, e eu sou o chefe dela. Então, eu tentando dialogar com ela, ao invés de chegar e já dar aquela bordoada, né? Chegar e já falar, não, você é uma incompetente, você vai ser mandado embora, vou descontar da sua rescisão e tudo mais, não. E no fim, ela chegou e falou assim, tudo bem, então eu quero ver esse relatório, por gentileza, eu quero ter acesso ao relatório. Falei, claro, você vai ter acesso ao relatório, eu vou imprimir e mandar para você, certo? E aí a gente conversa para ver uma melhor solução para que a gente possa resolver esse caso e que isso não se repita mais, tá? Ela, não, claro, isso não vai mais se repetir, tudo bem, muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Então, percebam o seguinte, principalmente aqui no nosso negócio da Amway, tá? Trazendo um pouco, fazendo um gancho com o negócio da Amway. Aqui na Amway, todos nós somos sócios. Sócios da onde? Da mesma empresa, certo? Somos parceiros de negócios. Então, por exemplo, o Ale é da minha linha descendente. O Ale é meu downline. Ele é uma pessoa que ele se cadastrou na minha rede. Então, eu entrei antes dele, certo? Apesar que ele já fez parte da Amway, mas eu entrei antes dele. E aí, ele seria como se fosse, vamos dizer assim, um subordinado meu. Só que não, porque nós somos parceiros. Então, o Ale é meu sócio também. Então, qual que é o meu interesse? O meu interesse é conversar com o Ale, entender as necessidades dele, entender quais são os problemas que ele está tendo, as dificuldades que ele está tendo, tudo, as necessidades, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível para que ele ganhe, porque, consequentemente, eu vou ganhar. Entendeu? Então, o Ale vai ganhar e eu vou ganhar. O ganha-ganha. Então, a gente tem que estar aqui num processo colaborativo. Se o Ale não quiser trabalhar, eu não tenho o que fazer. Eu só posso virar para ele e falar assim, Ale, como que eu posso te ajudar? Ah, Márcio, eu não quero fazer um negócio agora, estou tranquilo, só vou consumir e tal. Beleza. Qualquer dúvida que você tiver sobre o produto, qualquer coisa que você precisar falar, pode me chamar, Ale. Se de repente você quiser voltar para o negócio, a hora que você quiser voltar para o negócio, as portas estão abertas, você pode falar comigo e a gente monta uma parceria, tá? Traça uma estratégia de trabalho para que a gente possa otimizar isso. Então, percebam, a gente conversa de uma forma civilizada, vamos dizer assim, né? Então, é uma forma de você se comunicar sem você passar a mão na cabeça da pessoa e, ao mesmo tempo, você ser firme, incisivo, porém você joga parte do problema para a mão da pessoa também. Porque aquele problema foi gerado por ela. Você tá só assim, tá contornando uma situação para que não seja prejudicial a ela. Por quê? Porque ela é uma boa funcionária. Se ela não fosse uma boa funcionária, talvez se você chegasse e falasse também de uma forma civilizada, né? Falasse assim, olha, veja bem, houve esse erro, tudo tal. O que você quer? Ah, não quer. Tá, tudo bem. Então, se você não quer fazer nada, infelizmente, nós vamos ter que desligar você da empresa, tá? Você pode passar no RH e fazer a sua rescisão, tudo direitinho, nós vamos pagar todos os seus direitos, tudo bonitinho. Infelizmente, vamos ter que desligar você da empresa. Só que perceba, a pessoa, no momento, ela tentou ser um pouco agressiva. Eu tentei abaixar um pouco o tom dela, fiz com que ela, né, entendesse que realmente estava comprovada ali que ela fez um erro, ela reconheceu o erro, e por isso eu cheguei para ela e falei assim, tudo bem, então, que isso não se repita mais, tá? Aconteceu uma primeira vez, você é uma pessoa extremamente competente, você trabalha direitinho, a gente não tem o que falar, e então, por isso, ela permaneceu na empresa e, hipoteticamente, né, permaneceu na empresa, entendeu?
e a gente resolve o problema. A Lê quer comentar alguma coisa? Beleza. Eu acho interessante a comunicação não violenta no sentido de que, do outro lado, Márcio, tem uma pessoa, alguém que precisa, às vezes, de um feedback. Às vezes ela não quis intencionalmente cometer o erro, né? E mesmo que tivesse, a gente tem que também ter a polidez de não reagir como antigamente se reagia, né? Então eu vou lá, eu puno, né? E pronto, acabou. Não, não existe isso, né? Então veja, lá como gerente, eu tenho que praticar comunicação violenta constantemente, né? Então eu vou te contar um fato. Eu sou responsável pela comunicação interna de tudo da agência. Então, eu cheguei na cozinha, vi um comunicado lá que eu falei, bom, isso não passou na minha mão. Eu cheguei e perguntei, alguém colocou? Ah, foi fulano de tal, tal. Não fiz comentário algum, só que eu soube que a pessoa que colocou já foi no meu gerente geral. Que o Alexandre reclamou, tal. Então amanhã eu vou chamar ela, ter a delicadeza e falar assim, olha, foi você que colocou. Eu coloquei. Tá, deixa eu só te explicar. É assim, veja, existe uma equipe de comunicação. Então, esses comunicados, de alguma forma, passam por essa equipe por ter um padrão. Não é porque o seu comunicado está ruim, não. Não é isso. Mas tem uma situação que está acontecendo, então vamos ver. Que situação é essa? As pessoas não estão limpando os talheres, os copos, quando usam e deixam na pia. Então tá. Então a gente vai fazer uma reunião, vai explicar que isso é importante. E aí sim faz-se o comunicado. Não é por só o comunicado. Porque às vezes a pessoa que está fazendo isso está entendendo que existem duas faxineiras, uma cuida da limpeza, outra cuida da copa. Então, para não ter ruído, a gente precisa ouvir os dois lados. Ouvir o seu lado, que é a faxineira, e ouvir o lado do pessoal que larga lá. Mesmo que a pessoa seja da minha equipe de comunicação e ela venha me criticar, eu tenho que falar exatamente isso. Falei, olha, do mesmo jeito que você está se sentindo invadida no seu direito, a pessoa também pode estar se sentindo invadida no direito dela. A gente vai resolver o conflito de que forma? Esclarecendo qual é os dois lados. Que é importante para você ter a cozinha limpa e para essa pessoa colaborar. E o vice-versa também. Se for uma coisa eventual que você veja, que nem várias pessoas veem, às vezes um talher sujo, um copo, e vai lá e lava, a gente também tem que ter essa resiliência também para absorver isso. Ou seja, isso é o cerne da comunicação não violenta. Você se colocar empata dos dois lados e chegar a um denominador comum, né? Sim. Agora, trazendo isso para o nosso negócio, Márcio, a gente tem uma equipe que ninguém aqui é empregado de ninguém. Todos estão no mesmo patamar, né? Então, por exemplo, uma pessoa nova chegar hoje, ela vai ser patrocinada pelo Márcio, vai ser patrocinada pelo Alexandre, pela Marta. Ela vai ter o mesmo acesso, as mesmas obrigações e os mesmos direitos que uma pessoa que está lá há 20 anos. Então, quando a gente fala com uma pessoa da nossa equipe, a gente tem que entender que ela tem sonhos, que ela tem objetivos, que ela tem uma série de questões íntimas e pessoais que levaram ela a participar desse negócio. Então, em hipótese alguma, a gente, como liderança, como equipe, pode ter uma comunicação hierárquica, como um chefe para um subordinado. Em absoluto. Nós estamos aqui no mesmo nível. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade para falar, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade para apresentar o produto, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade para se pôr nas redes sociais. E dessa forma, a gente tem que instruir, orientar, educar, treinar, mostrar melhores exemplos, melhores práticas. E, eventualmente, a gente pode ter aquela pessoa que faça algo que esteja em desacordo. E, nesse caso, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem que praticar essa comunicação não violenta num sistema hierárquico, no nosso grupo, onde não existe esse sistema, a gente tem que conversar com a pessoa, trazê-la para o nosso lado, explicar, olha, o que está acontecendo. Isso daí você sabe que não está de acordo com a estrutura que a empresa pede, então isso pode ser visto como uma falta, pode ser visto como. Você sabia disso? Ah, eu não sabia, então deixa eu te explicar.
né, conforme tal e tal norma, isso daqui pode ser entendido como uma falta. Então vamos ver como você está fazendo para a gente poder te ajudar, para você ter um resultado legal. Se isso te interessa, estou aqui para te ajudar. E aí é decisão, livre-arbítrio da pessoa, entendeu? A partir do momento que você instruiu, a partir do momento que você informou, a partir do momento que você demonstrou, a gente acredita que a pessoa entrou no negócio Amway com a melhor das intenções e não para fazer nada errado. Isso que é importante. Sim, eu estou deixando aqui do lado, tá? Vou escrever aqui no chat, vou deixar aqui do lado um livro que se chama Comunicação Não Violenta, que é do Marshall Rosenberg. Eu também não tinha ouvido falar, foi uma coisa inédita para mim, foi muito legal, gostei bastante. Como eu disse para vocês, é só uma palhinha, tá? Eu não vou ficar prolongando muito o assunto. É um assunto que a gente pode ficar aqui a noite inteira debatendo, porque tem os 4 pilares da comunicação não violenta, tem um monte de coisa para a gente falar aqui. Mas, como eu disse para vocês, a gente vai respeitar o horário, né, da nossa apresentação, tá? Nossa apresentação dura 1 hora, certo? Nossa reunião aqui dura 1 hora. Então, eu vou respeitar esse horário, tá? Então, assim, depois a gente pode até organizar uma próxima apresentação, se vocês que realmente quiserem, a gente pode até organizar e fazer uma noite de debate, por exemplo, só sobre esse assunto, entendeu? Que aí vai tranquilo uma reunião inteira se a gente for ficar falando sobre esse assunto, né, Ale? Ou até mais, provavelmente, né? Ó, o Ale até colocou aí na tela, a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Interessante. Vou até providenciar esse livro para ler e estudar mais sobre isso, que eu achei um assunto muito interessante, muito legal. Então, pessoal, sem muitas delongas aqui, tá? Eu vou passar o bastão para o nosso amigo Alexandre. O que o Alexandre vai fazer? O Ale vai fazer a... Opa! Sumiu aqui para mim. Sumiu a tela aqui. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Tinha dado uma sumida aqui, desculpa. Tinha sumido. Bem-vindo, Edmundo. O Edmundo acaba de entrar na sala. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a nossa reunião tá, para quem perdeu aí o começo, a nossa reunião é composta de 3 etapas. Tá? A primeira etapa já foi, que eu fiz só um aquecimento, vamos dizer assim, falando um pouquinho sobre a comunicação não violenta, e a gente deixou no chat, para quem está entrando agora, talvez não tenha visto. Lê, coloca de novo a imagem do livro, por favor. É um livro sobre a comunicação não violenta, tá? Que foi o assunto que a gente estava comentando. A Ivanilda acho que pegou o treinamento, né? Pegou essa parte do... Não foi bem um treinamento, né? Foi só um bate-papo aqui entre eu e o Ale, tá? O Dinho, o Edmundo não chegou a pegar, mas não tem problema, depois qualquer coisa ele assiste o vídeo. Deixa só o Ale colocar a imagem do livro, para que vocês possam, se quiser, comprar o livro e estudar sobre o assunto, que é bem interessante, tá? Chama-se Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, tá? O Ale vai colocar a imagem já, e aqui no chat, tá, esse livro, tá? Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro bem legal, provavelmente, tá? Não li ainda, mas deve ser bem legal. E eu vou providenciar esse livro, sim. E mais para frente a gente pode fazer aí, como eu falei, podemos fazer um debatezinho sobre o assunto. Mas então, sem mais delongas, nós vamos para o segundo momento da nossa reunião, que é assim, são 3 momentos. O primeiro foi esse, o segundo momento é o plano, depois a gente tem um cafezinho onde a gente pode conversar, falar sobre sobre o que foi falado na primeira parte, esclarecer dúvidas e tudo mais sobre os assuntos que foram tratados aqui hoje, tá? Então, para a nossa segunda parte, que é o plano de negócios, a gente vai ter aqui o Alexandre Manzano. O Alexandre Manzano, ele é professor de formação, tá? Ele trabalha como gerente de relacionamento no Banco do Brasil, lá em Presidente Prudente, que é onde ele mora. Ele é casado com a Marta e já está aí nesse negócio há muito tempo, tá? Ele já foi da Amway no passado, ele saiu da Amway e voltou para a Amway. Eu tenho a honra de tê-lo na minha equipe e tenho a honra também de estar aqui deixando a noite com ele para que ele possa apresentar o plano de negócio. Então, Ale, manda bala. Galera, papel e caneta na mão. Vocês podem ter certeza que o Ale vai dar um show hoje. Bacana, pessoal. Muito obrigado, Márcio, pela recepção.
né? Sejam muito bem-vindos, Ivanilda, muito bem-vindo, Dinho, né? Hoje nós vamos falar de algo que é fundamental na vida das pessoas, né? O porquê que você faz as coisas na sua vida. É interessante porque a gente não para pensar e provavelmente aqui nós estamos entre pessoas adultas, né? Pessoas que são que têm família, são casados ou não, que têm esposa ou não, que têm esposo ou não, mas que de alguma forma já tem uma história de vida, né? Tem mais vida vivida do que vida para viver, como diz um amigo meu. Mas a gente, quando pensa na vida que a gente tem para viver, a gente traça um plano. Quando a gente começa a trabalhar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero conhecer o mundo, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero dar uma boa escola, eu quero dar um plano de saúde. Esse é o plano. Só que a vida vai indo, né? Vai evoluindo e a gente acaba meio que deixando de lado. Ah, não dá para ter uma casa, então eu alugo uma casa. Ah, não dá para ter aquele carro, então eu compro um carro de meia vida, né? Um segunda mão. Ah, não dá para ter uma escola particular legal, então eu ponho na melhor escola pública. Não dá para ter um plano de saúde bacana, então eu vou lá e uso o melhor posto de saúde. Ou seja, a gente vai adequando o sonho à nossa realidade. E a gente, quando chega lá no final de 40, 50 anos de trabalho, o que a gente tem na vida? Aposentadoria do INSS. Eu não sei se vocês conhecem o que significa a sigla INSS, é isto não será suficiente. Porque você trabalha a vida inteira para chegar ali depois de 40 anos de vida trabalhando, você ganhar 40% menos, e a gente sabe que só 2% dos aposentados no Brasil conseguem sobreviver com 2 salários mínimos. Tá? Então, a gente vai mostrar que existe sim um plano possível, um plano B, um plano alternativo para você fazer com esse negócio que a gente faz aqui. Combinado? Então, como o Márcio já disse, atenção aqui na apresentação, no chat, coloque suas dúvidas, anote, né, no caso, papel e caneta, porque se ficar alguma dúvida, a gente está aqui para explicar, tá? Esse plano é bem simples, não vai trazer muita informação teórica, mas vai fazer você refletir. Combinado? Vamos nessa, galera? Então tá. Então, já sem mais delongas, como o Márcio mesmo já disse, a gente vai apresentar aqui para vocês o plano de negócios que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que a gente faz aqui? Se você se considera uma pessoa aberta a oportunidades, ou seja, você é uma pessoa que, quando você vê algo bacana, você tende a observar, você tende a perguntar sobre aquilo que você está vendo. Então, se você é esse tipo de pessoa, você está no lugar certo, tá? Agora, se você está aqui, qual que é a nota que você dá para essa pessoa? Qual que é a tua nota, de 0 a 10? Não importa a nota, pessoal. Se essa oportunidade é para você, você vai dar a nota e a gente vai chegar no final e vai fazer de novo essa pergunta, tá bom? Se você é essa pessoa que está aqui querendo saber sobre esse negócio, então você faz parte de 5% da população que está buscando algo diferente na sua vida. Uma renda que, para mais de 80% da população, não ganha. Ou seja, você está aqui no momento para ouvir falar sobre uma oportunidade que pode te dar de R$ 500 até R$ 5.000 de renda extra. A maioria da população brasileira não ganha 2 salários mínimos, o que seria em torno de R$ 3.200, né? 3.200. Então você faz parte de um grupo seleto de pessoas que querem uma mudança de vida. Ah, Alexandre, mas isso daí é assim? Você garante? Garanto. Tá? Tenho prova social, tenho prova para trazer para vocês que isso é possível, desde que você faça o que tem que ser feito. Combinado? E quem que é o Alexandre, antes da conversa aqui? O Alexandre, como o Márcio já disse, é morador da cidade de Presidente Prudente, faço esse negócio como distribuidor direto já há 5 anos, construo redes, né, eu tenho rede aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no estado de Minas, no estado do Rio Grande do Sul e também nos Estados Unidos e no Japão. Então tenho rede espalhada no mundo aí. E sim, eu já faço esse negócio como minha segunda renda, tá? Eu costumo dizer que ele já faz no meu mês alguma coisa aí na faixa de R$ 2.000. Então, se para vocês fazem diferença, então eu trabalho no Banco do Brasil, né, já há 20 anos,
sou muito grato à empresa na qual eu trabalho, só que lá todo o resultado que eu faço vira lucro para o banco, não vira lucro para mim. Então, eu comecei a pensar, poxa vida, eu preciso fazer algo, né, na minha idade, com 50 anos, que reverta para mim. Foi onde eu encontrei nesse negócio que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu quero que vocês façam um exercício. Então, vamos lá. Primeiro exercício que eu vou pedir para vocês, tá? Feche seus olhos um momento e pense comigo. O que você faria com 5.000 reais extras na tua conta bancária hoje? O que você faria se, de repente, amanhã você puxasse o saldo do teu banco e visse que você tem lá 5.000 reais a mais? Eu falei outro dia para a Marta, minha esposa aqui, que eu faria uma viagem. Eu pegaria ela e iria para o Nordeste. Mas para algumas pessoas, 5.000 reais pode ser uma quitação de uma dívida. Pagar os atrasados, às vezes, do colégio. Às vezes, dar um início num negócio, né? Num negócio tradicional. Mas 5.000 reais faria diferença no seu dia hoje? Então, já notou que muitas pessoas desejam conquistar essa renda a mais? Já notou também que muitas pessoas falam, nossa, eu queria ter uma renda extra, nossa, eu queria ganhar 1.000 reais a mais, nossa, eu queria ter 2.000 reais a mais na conta. Só que poucos conseguem. E sabe por que poucos conseguem? Porque as pessoas aprenderam a fazer a renda no mesmo lugar, ou seja, num lugar errado. Mas como assim, Alexandre, as pessoas aprenderam a buscar a renda extra no lugar errado? Porque as pessoas, ao longo da vida, buscam a sua renda principal onde? No trabalho de carteira assinada. Alexandre, você quer dizer que é errado trabalhar de carteira assinada? Eu falei, não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as pessoas que já não têm renda trabalhando de carteira assinada querem ter mais renda com carteira assinada. Parece louco, né? Como que eu quero tirar de uma plantação de batata abacaxi? Não dá para tirar abacaxi de uma plantação de batata. Vai nascer o quê? Mais batata. Então, também, você buscar uma renda extra com uma segunda carteira assinada, não vai ter essa renda. E sabe por quê? Porque indo de emprego em emprego, a gente distribui currículos de empresa em empresa, e todos os meses as pessoas trabalham por um salário para pagar a conta. Você já reparou nisso? Que você ganha o teu salário somente para pagar a conta e não sobra dinheiro extra? E no final, a maioria das pessoas acabam sem dinheiro no final do mês. Incrível isso, né? Mas é verdade. E algumas pessoas até estão endividadas. Quantas pessoas você que está aqui conhece que mesmo trabalhando em 1, 2, em 3 empregos, estão endividadas? Mas, alô, se você está trabalhando mais, era para ter mais dinheiro, não era? Então por que elas estão endividadas? É porque elas não dão conta de pagar as contas. E não adianta mudar de emprego, porque você vai ter o mesmo mecanismo, a mesma estrutura, né? E se não mudar o mecanismo, não muda a forma de ganhar dinheiro. É como se as pessoas vivessem numa eterna corrida dos ratos. Você já viu o que é uma corrida do rato? A corrida do rato é isso aqui, ó. É um ratinho que fica ali rodando, né, uma rodinha, né, indefinidamente. Ele cansa, ele sai da rodinha, vai lá, come um pouquinho, bebe um pouquinho de água e volta para a rodinha. Não parece a gente que a gente trabalha para quê? A gente trabalha para ganhar dinheiro. Para que a gente ganha dinheiro no trabalho? Para pagar a conta. E como a gente paga a conta, a gente fica sem dinheiro, não é? E aí a gente tem que fazer o quê? Voltar a trabalhar. Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Aí a gente fica sem dinheiro e volta a trabalhar. Essa é a corrida dos ratos. Tem um palestrante que fala que é igual o churrasco de frango, né? Que o cachorrinho fica ali olhando na porta do açougue, né? Fica rodando, 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 e fica rodando 1 ano, 10 anos, 40 anos, para no final a gente não ganhar nada e ficar sem dinheiro e voltar a trabalhar. Você e muitas pessoas vivem essa realidade. Você se imagina vivendo assim? Porque se você está se vendo vivendo assim, você está vivendo sem vida, sem tempo e, olha, com certeza, sem dinheiro. Mas calma, não fica chateado, tá? Você aprendeu isso e era a única forma de fazer a renda que você faz hoje, tá? A gente aprendeu que trabalhar para ganhar um salário, para pagar as contas, era a única forma de ganhar dinheiro. E quem que ensinou isso para a gente? A nossa família, as pessoas que a gente vive, né? As pessoas do nosso lado, do nosso meio. E olha só que interessante. Você está vendo do lado aí, do lado esquerdo,
do lado direito, uma cartilha, não tá vendo? Caminho Suave. Eu estudei com essa cartilha, sabe, Márcio? Isso lá na década de 80. Mas olha só que interessante. Sabe que tem um lugar que ensina a gente a acostumar a trabalhar? Que é acordar cedo, sem gostar, né? Eu duvido que tenha uma criança nesse mundo que adora acordar cedo para ir para a escola. Vestir um uniforme, entrar num lugar que a gente não quer estar, né? Tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para ir no banheiro, tem hora para comer, e tem um adulto dizendo que você pode ou que não pode fazer. A gente chama de professor, mas é um adulto mandando na sala de aula. Isso é a escola. A gente aprende na escola a ter uma rotina, a gente aprende a ser disciplinado. E durante anos a gente convive com essa rotina para que a gente se acostume a se moldar, para a gente se acostumar ao modelo. Olha que interessante, isso aqui é um escritório na década de 30. Não parece com a escola que a gente conheceu? Então, a escola forma bons trabalhadores. E isso é um modelo. Mas é um modelo do quê, Alexandre? É um modelo da velha economia. Você aprendeu que é o único modelo verdadeiro. E, gente, a gente aprende isso na escola, a gente aprende isso na família e a gente aprende isso na sociedade, tá? Não é que está errado, mas é um modelo que a gente aprendeu. Tá? E a velha economia ela é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a repetição da relação de trabalho. Quer ver como isso é verdade? Quem aqui tem um trabalho formal, que de manhã tem que chegar no trabalho, bater o cartão, ver o que tem que ser feito, atender às vezes o cliente, vender, depois volta, vai para o horário de almoço, bate cartão, come, depois volta, bate cartão, atende cliente, fecha o expediente, bate cartão e vai embora. Isso, 1 dia, 7 dias, 30 dias. Então, o trabalho, ele é baseado na repetição. Ele tem que ser repetido. E não tem muito o que fazer, porque é isso que a estrutura do trabalho faz. A segunda, onde você trabalha, você não domina o meio de produção. Quem domina é o dono da empresa, é o patrão, é o chefe, porque você executa uma parte da tarefa, uma parte da produção. E por fim, você troca teu tempo por dinheiro. Sim, se você for ver, o tempo que você gastou ali dentro é muito mais caro do dinheiro que você vai receber como salário. Quer um exemplo? Fecha o olho rapidinho e imagina. Uma pessoa que você perdeu, que você ama muito, que você gostaria muitíssimo de ter 1 hora com essa pessoa. Por quanto você pagaria por essa hora? Quanto você pagaria para ter essa hora com essa pessoa que já morreu, que você ama muito, para dizer eu te amo, me desculpa, perdão, valeu a pena o que você me ensinou? 1 hora. Então, esse é o valor do tempo. Então, o seu tempo é vendido por um valor menor para que você receba um salário. Entendeu? Então, o tripé. E qual é a certeza nesse modelo, né? Baseado na repetição, na parte da produção e na venda do seu tempo por dinheiro. Você vai se aposentar numa ilha paradisíaca? Não, com certeza você vai se aposentar no INSS. E essa aqui é a foto de uma aposentadoria no INSS. Então, quer dizer, você vende teu tempo, você repete a produção, você acostumou com esse modelo para no final de 40 anos você estar aposentado. E, pessoal, se você não tiver aposentado, provavelmente você vai estar na fila do desemprego, com 50, com 60 anos. E aí? O que valeu todo esse trabalhão? Mas existe uma saída, Alexandre? Existe, pessoal, existe uma saída. Uma alternativa? Existe. Quais são as alternativas que eu tenho, então, Alexandre? Bom, você pode trabalhar 35 anos ou mais, né? E talvez se aposentar com 1 ou 2 salários mínimos. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é você ter um segundo ou um terceiro emprego. Só que eu quero lembrar você, gente, que a gente mora no planeta Terra, tá bom? E o planeta Terra tem 24 horas o dia, tá bom? Então, se você trabalhar 8 horas no emprego, você vai ter quantas horas para trabalhar no segundo ou no terceiro emprego? Né? Você tem que descansar, você tem que comer, tem que tomar um banho. Talvez uma alternativa seja você comprar imóveis para alugar. Legal, se você tem dinheiro para comprar imóveis para alugar, então por que você está trabalhando? Né? Talvez você queira abrir um negócio tradicional.
E aí você vai trabalhar 10, 12 horas, você vai ter que chegar uma hora mais cedo do que o teu empregado e vai ter que sair uma hora depois, porque você tem que arrumar a loja e depois arrumar a loja. Você é responsável pelo estoque, pelo jurídico, pela entrega, pelo atendimento. Ou seja, de segunda a segunda você arrumou um patrão mais pesado, que se chama negócio tradicional, e você ainda corre todos os riscos sozinho. Alexandre, você está me deixando preocupado. Não, não estou deixando preocupado. Estou dizendo que as alternativas que a maioria das pessoas querem. Ou elas trabalham 35 anos ou mais, ou elas arrumam um segundo emprego, um bico, ou elas alugam um imóvel, ou elas buscam um trabalho autônomo. É isso que as pessoas fazem hoje em dia. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma quinta alternativa. Existe essa oportunidade que eu vou estar mostrando para vocês, que é a alternativa do marketing de relacionamento. E que é considerado, pessoal, por muitos, mas por muitos especialistas, como a melhor forma de empreender na nova economia, com baixíssimo custo, com baixíssimo ou nenhum risco, e com ganhos através de construção de redes e de consumo inteligente. E como que ele funciona? Olha só, eu vou trazer uma analogia do supermercado. Tá? Imagina que todo mês você vai lá no mercado, da sua cidade, aí do seu bairro, e gasta R$ 800 por mês, todos os meses, ao longo de todos os anos da sua vida. E você não ganhou absolutamente nada. Talvez você ganhou a sacolinha, um volte sempre, um muito obrigado. Mas você gasta lá seu dinheiro todo santo mês e ninguém faz questão disso. Combinado? Por quê? Porque você acostumou. Mas olha só, um determinado mês, a caixa do mercado fala assim, ó, o seu Márcio, você compra aqui sempre comigo R$ 800 todo mês. Ele fala, claro, gosto, aqui o mercado é bacana, tal, tal. Mas olha só, existe uma nova proposta do senhor fazer suas compras. O senhor pode ouvir um pouquinho? Beleza, o Márcio aceita. Olha só, se o senhor faz um cadastro pagando uma taxa única vez, de R$ 230, o senhor vai ganhar ainda um kit de produtos de R$ 410 por conta desse cadastro, dessa taxa única. Mas o melhor vem agora, seu Márcio. Além do senhor ganhar os produtos que valem R$ 410 por 230, o senhor continua fazendo suas compras aqui a partir de R$ 800, correto? Correto. Entendeu? E o senhor passa a ter um desconto de 30% na compra que o senhor fizer na loja. Ou seja, o Márcio faz um cadastro de 230, ganha 410 de produtos. E toda vez que ele comprar no mercado a partir de R$ 800, ele tem um desconto de 30%. Ou seja, com R$ 800, ele tem R$ 240 de desconto. Se ele pagou 230, tem um desconto de 240, pô, ele está levando vantagem 2 vezes. O que o Márcio responde? Para toda a vida? Para toda a vida. Pô, ele faz o cadastro. Você faria o cadastro também? Eu, claro, eu faria o cadastro de olho fechado, porque eu estou tendo muita vantagem. E aí, o que acontece? O caixa continua falando com o Márcio. Mas olha, seu Márcio, tem mais um detalhe. Quando o senhor faz esse cadastro, o senhor pode indicar ele para outras pessoas. E essas pessoas vão ter o mesmo benefício que o senhor. Elas fazem um cadastro por 230, recebem 410 de produto. Toda vez que elas fizerem compra acima de R$ 800, elas também têm um desconto de 30%. Combinado, seu Márcio? Márcio, tudo bem. Se eu fosse o Márcio, para quantas pessoas eu indicaria? Para quantos conhecidos eu indicaria? Para muitas pessoas, porque elas vão ter os mesmos benefícios que eu tenho. E o caixa ainda continua, não acabou aí. O seu Márcio, só que tem um detalhe, tá bom? Lembra que as pessoas vão comprar aqui no mercado? Sim. Então, quando elas compram no mercado, elas geram lucro para o mercado, porque elas geram faturamento, certo? Certo. Então, e se o senhor recebesse uma porcentagem desse lucro, o lucro do mercado, para quantas pessoas o Márcio apresentaria esse negócio? Todo mundo. Por quê? Porque ele, além de ter tido o desconto de 30%,
Ele, além de ter recebido 410 produtos, e isso ser para a vida inteira, ele pode cadastrar pessoas no mercado, e o mercado passa a pagar para o Márcio, por ele ter indicado as pessoas, uma percentagem daquele lucro. Se você entendeu essa analogia, se ficou claro como isso funcionou, você entendeu a lógica do marketing de relacionamento. E, gente, marketing de relacionamento é algo oficial, registrado, legal, porque é uma empresa que paga impostos, é uma empresa que emite nota, e ela paga sobre o lucro dela, porque ela não faz a propaganda de outro jeito, senão o boca a boca que a gente está fazendo. E aqui, pessoal, não se trata de pulo do gato, de enganar ninguém. Ela está registrada na Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta. Então, se uma empresa, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tem todo esse arcabouço legal por trás dela, é que o negócio é lícito. Combinado? E quantas vantagens a gente tem? Primeiro, que a gente ajuda as pessoas a terem as mesmas vantagens. E assim todos ganham. Ganham consumindo, ganham distribuindo e ganham ajudando outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. E todos ganham. Aí a pessoa que está assistindo pela primeira vez vai fazer, mas como todos ganham? Eu vou explicar agora. Existe um modelo de distribuição que a gente chama de modelo de distribuição tradicional. Como que é esse modelo de distribuição tradicional? Existe uma fábrica, tá? Então a fábrica vai lá, produz um determinado produto. Vou usar aqui um exemplo de um perfume, tá? Então esse perfume é fabricado numa fábrica, tá? Depois que ele é fabricado na fábrica, ele tem um preço, correto? E aí ele é vendido por um atacado, né? A gente pode chamar de atacado, distribuidor, etc. O atacado, por sua vez, coloca o lucro dele. E o atacado vende para um distribuidor. O distribuidor, por sua vez, também coloca o lucro dele e vende para o supermercado, que a gente chama de varejo, que aí põe o lucro do varejo. E olha só que interessante. Você sabe quem paga por tudo isso? Você. Você compra um produto, né, lá no varejo, na loja de perfumes, e paga pelo lucro de todo mundo, do varejo, do distribuidor e do atacado. E se você for ver lá no começo, olha quanto custou o produto. Então, o que a gente vai mostrar aqui? Que no modelo de distribuição, no marketing de relacionamento, a gente elimina o atacado, a gente elimina o distribuidor e a gente elimina o varejo. Olha só, olha o preço do produto agora. Então, olha o que acontece. Você não tem que pagar aquela fortuna no mesmo produto. Você vai lá e compra direto da fábrica. E, por sua vez, a fábrica vende direto para você. É assim que funciona esse negócio. Você compra direto da fábrica e a fábrica vende direto para você por um preço mais justo. É por isso que, quando a gente fala de um produto como esse aqui, que é uma pasta de dente, e é uma pasta de dente de 50 gramas, que para mim ela custou R$ 15, mas ela vai durar o equivalente a 10 pastas. Ou seja, ela vai me economizar mais de R$ 140. Uma pasta desse tamanho, que eu compro direto da empresa. E quem fala sobre esse negócio? Eu trouxe aqui 4 livros, tá? Mas eu não vou explicar eles com muito detalhe, mas são 4 pesquisadores que falam sobre o marketing de rede. Então, olha só, se isso não fosse algo legal, lícito, eu não teria tanta publicação explicando sobre o funcionamento dele, tá? E qual a empresa que a gente está conversando, então, aqui nesse momento? Qual a empresa que a gente está associado, que eu vou estar convidando vocês a conhecer? Nós somos associados à Amway, tá? A Amway, pessoal, é uma empresa americana, tá? Ela é líder global de vendas diretas desde 1959. Ou seja, há quase 70 anos essa empresa lidera esse tipo de negócio no mundo, tá? Ela é mundialmente conhecida por produtos de nutrição, de beleza, de cuidados pessoais e principalmente cuidados com a casa, tá? Ela está aí presente em mais de 100 países ao redor do mundo, tá bem? Ano passado, ela só faturou 40 bilhões de reais nesse negócio. Então, é uma empresinha pequena, né? Esse tamanho daí, que a planta principal dela tem 2,2 km. Tá? É uma empresa gigantesca.
tá? E quais são as chaves para a gente fazer esse negócio? Pessoal, basicamente são 3 coisinhas. Primeiro, a gente troca de mercado. Segundo, a gente faz a propaganda boca a boca. E depois a gente ajuda as pessoas a fazerem o mesmo. Só esses 3 pontos, Alexandre. Só esses 3 pontos. Ah, mas não tem que comprar estoque? Não. Trocar de mercado, fazer propaganda boca a boca e ajudar a pessoa. Ah, mas eu tenho que indicar, eu tenho que vender? Não. Você tem que trocar de mercado, fazer propaganda boca a boca e ajudar as pessoas a fazer o mesmo que você. Simples assim, tá? Então, vamos ao primeiro detalhe. Olha só esse corredor aqui. Quantos produtos você compra todo dia e você não tem nenhum resultado, não tem nenhum retorno? Então, olha só. Todo mês, você precisa comprar produtos de primeira necessidade. Quer um exemplo? Eu vou perguntar aqui, quem quiser no chat reagir, quem quiser mandar um emoji, um joinha, tá valendo, combinado? Você conhece alguém que escova os dentes todos os dias? Lembra do exemplo da pasta de dente que eu mostrei? Eu sou uma pessoa dessa. Eu escovo pelo menos 3 vezes por dia, tá? Mas, além de água, o que essa pessoa tem que usar? Ah, Alexandre, tem que usar uma pasta, né? Um creme dental, ela precisa usar uma escova. Então, e esses produtos, eles brotam na casa de vocês? Não, a gente compra no mercado. Por exemplo, você conhece alguma pessoa que lava a roupa todo dia? Eu conheço a Marta. A Marta lava a roupa todo dia, porque o nosso varal é pequenininho, então ela tem que lavar quase todo dia. Então ela lava, né, todo dia a roupa. O que ela usa além da água, Alexandre, além da máquina de lavar? Ela usa sabão em pó. Ela precisa usar sabão em pó para poder lavar a roupa, né? Você conhece alguém que lava louça todo dia? Nossa, com certeza. O que ela usa além da água? Ela usa o detergente. E assim a gente poderia falar do banho, a gente poderia falar que a gente usa um shampoo, que usa um sabonete. E esses produtos, pessoal, a gente precisa comprar em algum lugar. Só que quando a gente compra lá no mercado, esses produtos são diluídos, tá? Se você pegar um detergente que vende lá no mercado, 75% dele é água. É o que a gente chama de veículo, expediente. É aquilo que a gente tem que comprar para poder levar o produto. Mas por que é isso, Alexandre? Porque aquilo que é água é o lucro do mercado. É com ele que ele faz a propaganda. E na maioria das vezes, esses produtos são nocivos para o meio ambiente, não dão desconto, não dão bônus. E quando a gente compra, como eu disse, o mercado não paga nada para a gente, porque ele precisa usar o lucro para fazer propaganda. Já na Amway, a gente tem esses produtos concentrados. Eu não sei se você sabe, a Amway é uma empresa americana. E nos Estados Unidos, pessoal, os produtos são vendidos concentrados, em galões enormes. Por quê? Porque a empresa não vai estocar água, porque a água tem na casa das pessoas. Então, ela vende produto concentrado. São produtos que são biodegradáveis, porque as empresas americanas têm uma consciência muito alta. Qualquer risco que ela traz para o meio ambiente, elas podem ser processadas. Então, são produtos que são biodegradáveis. São produtos que a gente, como empresário, tem mais de 37% de desconto. Ou seja, eu vou comprar um produto que é concentrado, que é biodegradável, e ainda vou ter mais de 37% de desconto. Não só isso, eu tenho 90 dias de garantia. Se eu comprar uma pasta de dente como essa, e daqui 89 dias eu não gostar, eu ligo na Amway, eu quero trocar. A Amway não vai perguntar nada, ela só vai perguntar a conta do banco e me passar o código para eu mandar o produto e ela mandar o dinheiro. Simples assim. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, tá? E eu provo isso para vocês. Ganho de bônus e incentivos. Aqui eu não vou falar muito, porque a gente pode explicar para quem estiver interessado no final. Mas esses bônus e incentivos, eles podem chegar de 3% a 21% do faturamento que a gente gera para a empresa. Combinado? E que produtos essa empresa tem? Aqui eu trouxe alguns, tá? Produtos de limpeza para casa, produtos de cuidados pessoais, cuidado com a pele, né? Nutrição, mas tem vários. O portfólio da Amway tem mais de 100 produtos no Brasil e mais de 400 produtos no exterior, tá? E como que eu faço? Primeira coisa que eu vou convidar você que quer trocar de mercado é fazer o cadastro na Amway. A pessoa que te convidou, a pessoa que te trouxe até essa reunião vai te explicar como que você pode fazer isso, tá? Lembra da analogia do mercado? Então a gente tem aquela história do kit, né, de R$ 230, mas tem outras formas que a pessoa que te convidou vai te ajudar a fazer esse negócio. Primeiro, trocar de mercado. Então, a gente vai, né? Então, em vez de usar a pasta de dente do mercado, que custa 10 vezes mais cara, você vai usar a da Amway, que tem uma série de vantagens. Depois que você trocou de mercado, a gente vai fazer a propaganda boca a boca
e ajudar as pessoas a fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, vamos falar sobre troca de mercado, pessoal? Bom, troca de mercado é simples, tá? Você fez o cadastro, né? Você tem lá o mercado onde você compra, e agora do lado você vai ter um marketplace. Você vai ter um site lá da empresa, que no caso é a Amway, e você vai ter lá o seu segundo mercado. Então, esse segundo mercado, eu vou chamar de mercado B, mas você já sabe o nome dele, que é a Amway, tá? E o mercado A é o mercado do João, da Maria, do Pedro, né? É o Americanas, é o Mufato, é o Nagai, não importa qual o nome do seu mercado aí, tá? E o mercado B, vou chamar de Amway, tá? Então, o que que você faz? Você vai sair daqui, vai conversar com a pessoa que te convidou e falar assim: gostei da ideia, eu quero fazer parte desse negócio. Beleza, igual o caixa. Você vai fazer a inscrição, né? Lá no link que a pessoa vai te mandar. Você vai comprar o kit, se você quiser. Tem, como eu falei, tem um kit de 230, tem um outro que a pessoa vai te explicar. E você já tem o seu cadastro. E você já pode comprar na Amway para o resto da vida, tá? Esse é o primeiro benefício. Você tem um cadastro vitalício e você já tem aquela economia que eu falei de 37%. Aqui eu quero fazer um parênteses. O que é cashback? Quando você vai comprar em algum lugar e você tem um retorno do seu dinheiro. Eu tenho um ticket do banco. Eu ia todo mês comprar lá no mercado. Tá? A Marta é a que gerencia essas coisas. Então eu ia lá e gastava R$ 2.000 todo mês do meu ticket. Entrei na Amway, comecei a comprar os produtos e ela começou a usar aqui em casa. E todo mês eu reparei que sobrava um pouquinho. Sobrava 100, sobrava 200. Chegou num ponto que começou a sobrar R$ 850 todo mês. Aí eu falei para ela, falei assim, isso daqui, por que está sobrando? Ela falou assim, porque eu estou usando os produtos da Amway. Então eu não preciso comprar mais sabão em pó, não preciso comprar mais detergente, não preciso comprar mais shampoo, não preciso comprar mais pasta de dente. E ela foi falando, todo mês eu não preciso mais comprar esses produtos, porque os produtos duram muito. Falei assim, então tá, então eu vou pegar esse valor de R$ 850 e vou converter num vale-refeição. Então, a Amway paga o meu jantar e paga o meu almoço e da Marta todo santo dia. Ou seja, eu tenho uma economia de R$ 9.000 por ano, tá certo? Se eu pegar aqui o meu cartão de vale-refeição do banco, eu tenho esse vale-refeição graças à Amway. Vocês entenderam? Aqui nesse cartão eu carrego R$ 9.000 porque eu deixei de comprar esses produtos que eu uso na Amway. Tá bom? Então aqui é a primeira prova social. Então, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo. Tá vendo esse produto aqui? Esse aqui é um sabão em pó. Tá? Ele é puro sabão em pó. São 3 quilos de puro sabão em pó. Custa R$ 266 para quem distribui. Só que 1 quilo desse produto equivale a 1 quilo daquele produto ali, que é vermelho e azul, que você conhece. Se eu for fazer a conta de 30 quilos daquele outro sabão, eu gastaria R$ 510. Ou seja, um produto só me economiza R$ 244. Para você que está vindo isso aqui pela primeira vez, R$ 240 faz diferença no teu orçamento? Então tá, já estou te provando a segunda prova social, tá? Ou seja, se você trocar 3 produtos, o sabão em pó, o alvejante e o multiuso, você vai gastar numa primeira compra R$ 461. Tá certo? Só que esses 3 produtos que você gastou R$ 461, apenas os 3, que são livres de fosfato, são biodegradáveis e são concentrados, você deixou de gastar no mercado tradicional R$ 1.225. É isso que você ouviu. Você gastou R$ 461 na Amway e teve uma economia de mais de 60%, porque esses produtos equivalem a 50 multiusos, equivale a 6 alvejantes e equivale a 30 quilos de sabão em pó. Entendeu? Então, a troca de mercado vai te dar cashback, vai te dar economia. E olha só, quando você fala de economia, de você ter cashback, de economizar mais de R$ 700 aí no mês, você acha que tem gente que vai se interessar? Seja sincero. Porque no mês seguinte, você vai fazer compra de novo. E aí você não vai comprar tudo aquilo de produto novamente. Por quê?
porque você está economizando. E aí, pessoal, quando a gente consome os produtos, a gente começa a ter esse resultado de economia. E aí você vai falar com as pessoas, porque as pessoas querem ouvir boas notícias. As pessoas querem também economizar. As pessoas querem ter um resultado financeiro no final do mês. Ou não querem? Claro. Precisa pensar mais um pouco? Então tá. Então pensa aqui comigo. Fazer propaganda boca a boca você já faz hoje em dia. Por exemplo, se eu quero comprar uma camiseta, eu vou lá na Catarinense, porque eu sou muito bem atendido pela Ivana. A Ivana é uma extrema vendedora, adoro conversar com ela, uma pessoa animada, gente boa para caramba, tem sempre boas ideias, e quando eu vou lá, ela me oferece o melhor produto. Então, quando eu quero comprar uma camiseta, onde que eu vou? Vou na loja da Ivana. Por quê? Porque ela me atende muito bem. Do mesmo jeito, se eu quero tomar um bom café, eu vou conversar com o Márcio. Márcio, você que distribui café premium, onde que eu posso tomar um belíssimo do café em São Paulo? Ele vai me dizer. Ele vai fazer a propaganda boca a boca. Por quê? A propaganda boca a boca é feita por pessoas que falam a verdade. E a gente ouve as pessoas que a gente ama, a gente ouve as pessoas que a gente gosta, porque elas vão falar de coisas que são verdadeiras. Elas não vão colocar a gente em furada. Então, quando a gente fala da empresa, no caso, que você está tendo um cashback de mais de R$ 700 por mês, você acha que as pessoas não vão ouvir? Claro que vão. Então, esse é o grande mérito desse negócio, que é fazer a propaganda dos produtos. Mas Alexandre, eu não gosto de vender, eu não vendo, não, você não vai vender. Mas você fala das coisas que você gosta, não fala? Então, por que você não fala, então, de uma coisa que você gosta e daqui dá dinheiro? Uhum. Porque o segundo benefício desse negócio, pessoal, além do cashback que eu falei lá, é a renda extra. Porque se você fala desse produto para uma pessoa, você fala desse negócio, e a pessoa não quer, gente, aqui é livre, tá? Se a pessoa não quiser comprar na Ema, tá valendo, tá tudo certo. Mas vem cá, você não gostaria de conhecer um produto que tira a sensação de dor os seus dentes, que vai evitar que você gaste R$ 180 no clareamento, ou que você pode usar e você tem certeza que você está usando um produto livre de fosfato? Você fala, claro, puxa vida, eu tenho dor no dente, eu tenho alergia. Então, essa pasta de dente aqui eu tenho. Ela custa R$ 30. Mas, Alexandre, você falou que você pagou 15, né? Claro, porque eu tenho acesso, temo. Mas se você quer ter acesso ao produto, nada mais justo que eu venda no preço de catálogo. Ou seja, a pessoa vai me dar um lucro de R$ 15. Ou seja, isso vira renda extra. Hoje, por exemplo, eu fiz uma venda. Eu vendi os produtos que a pessoa queria. Porque ela não quer fazer o cadastro, mas ela quer o produto. Tá tudo bem. Então é assim, pessoal. Quando a gente faz a propaganda boca a boca, além de você poder conquistar novas pessoas para a empresa poder estar apresentando seus produtos, você também pode ter pessoas que queiram comprar de você. Combinado? E isso é o grande mérito da propaganda boca a boca. E como que a gente pode fazer propaganda boca a boca, pessoal? Falando com amigos, falando com familiares, com pessoa que você conhece, sobre a empresa e os produtos que você usa. E aí que está o grande detalhe, tá? Você não vai fazer que nem um vendedor tradicional que fala de um produto que ele não usa. Não, você está usando o produto. Você pode dizer com toda certeza, esse produto é bom, porque eu uso, faz diferença na minha vida. E as pessoas vão te ouvir. Lembra da história do mercado? Então, quando você compra ali no mercado, você gasta os R$ 800 todo mês, lembra? Então, quando você faz o teu cadastro, você tem um número, você tem um código. E quando a pessoa vai lá fazer o cadastro na Amway, né, quando ela quer também ser associada, ela vai ter que dizer o teu número. É igual no RG da gente, né? Não tem lá o nome do pai, o nome da mãe? Então, a pessoa vai ter que dizer para ela, quem te indicou? Ah, foi o Alexandre, foi a Ivana, foi o Márcio, foi o Diego, foi o Douglas. Então, as pessoas vão ter que dizer, porque a Amway, ela recompensa quem faz a propaganda dela. E assim, você vai aumentando a sua rede de contatos e de pessoas que estão fazendo compras da Amway, tá? E aí, o consumo dessas pessoas, pessoal, gera faturamento. Gera faturamento para quem? Para o Márcio? Para o Alexandre? Não. Gera faturamento para a Amway. A Amway que vai ter, então, o lucro. Ela que vai vender o produto. Ela que vai entregar. Ela que vai parcelar no cartão. Ela que tem o programa de bônus. Ela que tem a garantia. Então, a gente gera faturamento para a empresa. Gerando faturamento para a empresa, a gente gera o quê para a Amway, pessoal? Alô, lucro.
Então, se a gente está gerando lucro, o que a Amway faz? Ela gera pontos para que ela possa depois pagar para quem indicou a empresa. É assim que funciona, gente. A gente não ganha absolutamente um centavo em cima de cadastro nenhum, mas a gente ganha no faturamento que a gente gera para a Amway, tá? Quem ganha então com isso? Você que está assistindo essa apresentação, você que está ouvindo isso pela primeira vez, porque você está fazendo a propaganda dos produtos da Amway, e a Amway tem que pagar alguém. Lógico que ela vai pagar quem fez propaganda para ela, e é você. Entendeu? Entendeu mesmo? Porque isso é muito sério. Porque nesse negócio a gente não faz pirâmide. E o que é pirâmide? A gente não ganha nada em cima de ninguém. Por quê? Porque você é uma pessoa muito inteligente. E você acabou de entender que você ganha sobre o lucro que você gerou para a empresa. Entendeu? Então, voltando lá. No mês seguinte, você continua comprando na Amway, né? Você é uma pessoa muito inteligente, entendeu que o seu cadastro é feito vitalício, você consome seus produtos, está dando cashback, você está ajudando as pessoas a também ganhar dinheiro, porque você fez a propaganda boca a boca, e as pessoas estão ganhando dinheiro, e as pessoas estão ficando felizes, e aí a empresa também está ficando, e o que acontece? Todo mundo ganha nesse negócio. Por quê? Porque todo mundo está fazendo algo que é lícito, que é vender produtos de uma empresa que é muito, muito séria. E aí, quando a gente faz essa propaganda boca a boca, o que acontece? Várias pessoas vão se tornar pessoas como essas, consumidores inteligentes, que entenderam que elas podem ganhar com o consumo delas. E aí, como empresários e seus clientes, a gente também vai tendo um resultado financeiro. Resultado financeiro, pessoal, que pode levar também a premiações. Premiações como, Alexandre? Porque quando você vai atingindo determinados valores de faturamento, você, além do cashback, além da renda extra, você vai ganhar a pontuação. Entendeu, pessoal? Você não ganha só dinheiro que vem das suas compras, você não ganha só dinheiro que vem só das suas vendas, mas também você ajuda as pessoas a fazerem o mesmo, a terem o mesmo benefício que você. E isso aqui é muito sério. Tá? A gente tem um programa educativo, a gente tem uma equipe. Nós estamos aqui, por exemplo, a essa hora, ensinando vocês como fazer o negócio. Mas, Alexandre, eu não sei falar com pessoas. Perfeito, eu sei, eu te ajudo. Ah, Alexandre, mas eu queria falar sobre o produto. Tudo bem, vamos fazer um workshop sobre o produto. Alexandre, eu queria saber mais sobre a empresa. Excelente, nós temos aqui o Instituto Amway de Negócios, que vai ensinar quem é a empresa, como que ela é estruturada. E assim, pessoal, a gente leva ao terceiro benefício desse negócio, que é a renda vitalícia. Quando a gente fala de renda vitalícia, pessoal, a gente está falando aí na casa de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. E olha, pessoal, a gente tem provas, a gente tem grupos que a gente pode apresentar para quem quiser aqui, pessoas que não estão só tendo 10 mil reais de resultado, mas 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. Inclusive, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma convenção em São Paulo, onde a gente vai ver pessoas que estão tendo aí ganhos acima de 400 mil reais por ano. Tá bom? E esse terceiro benefício, que é a renda vitalícia, ela vem do quê? Ela vem da construção de rede de empresários e consumidores. O que é isso, Alexandre? Quando você está apresentando esse negócio para as pessoas, a gente está criando uma rede de consumidores para a Amway. E isso, pessoal, é inegociável para a empresa. Ela paga a propaganda feita por quem começou o grupo. E começar o grupo, pessoal, não importa se foi há um ano ou um mês. Porque você pode estar entrando hoje e ter mais resultado financeiro que eu. Depende do seu trabalho e do seu engajamento. Tá? Porque você vai construindo essa rede de consumo que vai gerando faturamento para a Amway e ela vai bonificando você. Tá? E essa bonificação, essa premiação, ela é feita nas convenções. Né? Nós vamos estar, como eu disse, daqui 2 semanas em São Paulo, e eu vou ver pessoas ganhando essa pontuação. E essa pontuação, gente, pode levar você a conquistar aquela casa que você queria comprar quando começou a trabalhar. Talvez a segurança que você quis dar para sua família e não conseguiu dar. Talvez a saúde que você sempre quis para sua família e você não consegue trabalhar do jeito que você vem trabalhando hoje. Que é dar segurança, que é dar abrigo, que é preservar o bem mais precioso, que é as pessoas que você ama. Resumindo, você consome produtos trocando de mercado.
Entendeu? Trocou de mercado, legal, bacana. E aí você ajuda as pessoas a fazer o mesmo que você. E olha, pessoal, tudo que eu mostrei aqui, sem exceção, uma palavra sequer, tudo passa pela seguinte visão. Talvez não seja fácil. E olha, todo trabalho não é fácil. E aqui é trabalho. Talvez não seja fácil para você, mas é simples. Você que quer uma mudança na sua vida financeira, decida e mude. Hoje, você acabou de ter um exemplo de uma oportunidade de negócios através da Emma. E por que quem quer resultados diferentes, pessoal, precisa fazer algo diferente? Não adianta você apostar em resultado diferente continuando fazendo as mesmas coisas que você faz, tá? Então, se você entendeu tudo isso que eu mostrei nesse plano de negócios, vem ser Emma, vem fazer parte dessa equipe maravilhosa que eu e o Márcio estamos convidando vocês. Valeu! Muito bom, muito bom. Excelente, Ale. Legal. Ótima explicação, como eu disse para todo mundo, né? Então, assim, agora nós chegamos naquele momento que eu falei para vocês, que é o terceiro momento da nossa reunião, ok? Que é uma parte bem mais contraída, mais tranquila. Se vocês quiserem abrir câmera, microfone, se quiserem fazer alguma pergunta pro Alexandre, para mim, quiserem comentar qualquer coisa, Dinho, Ivanilda, fiquem à vontade, tá? Caso vocês queiram fazer qualquer pergunta. Se não se sentirem à vontade de abrir câmera, pode abrir só o microfone. Se não quiser abrir nem câmera nem microfone, pode escrever aqui no chat, aqui do lado, tá? Fiquem à vontade. A gente gostaria de saber o que vocês acharam. Se vocês puderem dar uma palavrinha, ajuda bastante aí para a gente saber o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem fazer algum comentário, alguma coisa. Né, Ale? Isso. Exatamente. Joia. Bom, vamos ver se eles abrem a câmera e o microfone, mas a nossa reunião, então, ocorre todas as quintas-feiras, tá? Como vocês viram, não é uma reunião super formal, aquela coisa, né? Não, é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais tranquila. A gente tem um bate-papo inicial e depois tem aí o plano de negócios, que uma semana é o Alexandre, outra semana sou eu. A gente sempre faz essas apresentações aqui nas quintas-feiras nessa mesma sala. Tá bom, pessoal? Mas então, Se alguém antes quer de falar. você continuar, eu queria dar as boas-vindas para a Ivanilda. A Ivanilda é essa pessoa maravilhosa que eu falei que eu indico para comprar roupa aqui em Prudente, né? Me atende Legal. super bem, né? Enquanto a Emma não vender roupa, eu vou continuar comprando com a Ivanilda, entendeu? Que é uma Certo. fofa, eu e a Marta adoramos ela, né? É uma guerreira, uma batalhadora, e está aqui porque realmente ela já usa os produtos, sabe, Marcelo? Ela É. usa o spray bucal, então eu falei assim, Vanilda, demorou, vamos ganhar dinheiro com isso. E Dinho, seja muito bem-vindo, meu querido, tá? O Dinho é A meu gente tá... parceirão, cara. O Dinho é meu amigo. A gente fazia academia na academia da irmã da Cleidiane, da Cris. Que Então legal. ele conhece a Cleidiane, conhece a família Rodrigues ali, entendeu? A esposa dele, a Jaqueline, também é uma pessoa super legal. Ela tinha cadastro como empresária, acabou vencendo o cadastro, ela não renovou, mas eu acredito que depois dessa reunião, acho que não só ela vai renovar, como o Dinho também vai fazer parte agora do cadastro dela também. Os dois vão fazer esse negócio, cara. O Dinho é uma pessoa incrível, cara, um cara super esforçado também, um cara muito inteligente, tá estudando bastante, meu parceirão. Também estou chamando ele para ir para o curso de oratória aí também, que ele parece estar interessado. Estava conversando com a Thaís também, nossa amiga. E é um cara que tá aí, cara, tá aí, tá vendo? Ele estava trabalhando, fazendo os cursos dele aí tudo o dia inteiro. Chegou, entrou um pouquinho atrasado, hein, mas entrou mesmo, cumpriu com a palavra dele, falou que vinha, veio mesmo. Então, esse é ponta firme, cara. Esse é o meu parceirão, um Ó, grande amigo. eu vou dar uma dica aqui para a Ivanilda, que ela está com uma dificuldade para abrir o microfone, tá? Ah, tá. Mas você consegue compartilhar a tela da sua apresentação na qual mostra o celular? Só um instantinho que eu já compartilho. Pera Calma, um Vanilda, pouquinho. que a gente vai te ajudar. Deixa eu abrir aqui de novo, que eu tinha fechado a apresentação, mas eu já abro rapidinho. Tá? Vamos lá, moderação. Ela tá no celular? Tá no celular.
Ah, tá. Vamos lá. Apresentação do slide. No slide atual. Um instantinho que eu Imagina, já... Vanilda, aqui é todo mundo. O Márcio, ele é publicitário, mora em São Paulo, você me conhece. Ó, Vanilda, tá vendo aí, ó, no seu celular tem esses dois ícones, ó, um parece um quadradinho e uma florzinha, né? Você clicou nele, vai abrir o microfone. Tenta lá. Vamos ver. Com Isso. calma, não tem pressa. Se não conseguir, não tem Ó, problema. bem, Se escrever no chat também pode escrever, não tem problema. isso. À vontade. O chat, para ela ver, mostra onde fica o chat no celular. Ah, puta, não tô com a imagem aqui, Ale. Tá. O meu não tem essa imagem do chat. Ele só teria que apertar os três pontinhos ali, não vai aparecer aqui. Tem que apertar os três pontinhos. Isso, ó. Esses três pontinhos ali, ó, do lado da carinha, parece uma carinha assim, tem três pontinhos. É só clicar, tá lá mensagens na chamada. Isso. O Dinho hoje tá tímido. É nada, ele deve ter chegado, deve estar cansadão também. Ó, só para mostrar aqui, ó, a Ivanilda tá falando comigo no celular, tá? Só vou tampar aqui a mensagem, tá? Nem dá para ver direito por causa do teu fundo, né? Do fundo, né? Mas assim, eu vou falar aqui, isso, aí você me responde aqui no chat do WhatsApp, pode ser, Nilda? Vamos lá. Aqui a gente faz tudo ao vivo e a cores. Ó, Ivanilda, isso, ó. Ivanilda, você entendeu como que funciona? Se você entendeu, é basicamente simples. Primeira coisa que a gente faz é trocar de mercado, tá? É, se você quiser, se você quiser, eu e a Marta, a gente pode conversar com você e te explicar pessoalmente, tá? Mas como o Dinho está aqui, eu vou explicar no geral para servir para ele também. Pode ser? Você me permite? É só Isso. responder aqui no Zap, tá bom? Muito bom. Aqui a gente sempre dá um jeito para tudo, né? Eu costumo dar um jeito para tudo. Não é? Importante a gente arrumar uma solução pro problema que tem no momento. Ela está respondendo. Joia? Muito bom. Gostei muito da sua apresentação nova, Ale. Não estou te ouvindo, viu, Nilda? Porque você está com o microfoninho fechado, tá? Você tem que abrir o microfoninho. Quer que compartilhe a imagem de novo? Eu compartilho. Embaixo do seu celular, você vai ver que tem um microfone. É só clicar nele. Aí você não aparece, só vai aparecer a tua voz. Esse botãozinho aqui, ó, Ivanilda, que eu tô mexendo com a setinha aqui, ó. É o botãozinho, tem o vermelhinho, tem a câmera, né? E tem essa florzinha, que nem disse o Ale. Uhum. É só você clicar em cima que ele vai sair do vermelho. Tá. Sumiu a imagem, Vanilda, porque o seu celular, se você fizer assim, ó, de baixo para cima, ele vai mostrar quem está na sala, só vai aparecer nossa foto, tá? Mas se você voltar, ele volta a imagem. Fazer assim, ó. Tá? Mas fica tranquila. Eu vou explicar aqui, Vanilda, qualquer coisa você me pergunta no chat do WhatsApp, eu replico. Pode ser? Então vamos lá. Pessoal, para fazer inscrição na Emo é muito simples, tá? É basicamente, como eu expliquei, tem um cadastro lá de R$ 230, tá? E já te dá acesso ao site da Emoy, tá? Esse site da Emoy aqui eu estou mostrando para vocês ao vivo, tá? E aí a gente manda o link, porque senão você vai fazer o cadastro em qualquer equipe. E aí não vai ter o suporte, tanto o meu quanto do Márcio.
Então, eu e o Márcio, a gente pode mandar. E qual que é o valor de você fazer cadastro na Amway? Existem dois valores, tá? Primeiro aqui, ó, para quem quer começar o próprio negócio. Então, o kit pode ser de 32, que só tem o cadastro, nada mais do que isso, e tem o kit empreendedor irresistível, tá? A diferença é que no kit empreendedor irresistível vem lá 4 produtos, tá? Esses 4 produtos aqui, que é o multivitamínico, o creme para pele, a pasta de dente de 200 gramas e o multiuso LOC, eles custariam R$ 410. Então, quer dizer, por 230, você tem o cadastro de 32, que está aqui do ladinho, ó, tá? Você tem o cadastro de 32. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui a tela. Aqui, peraí. Aqui, consegui. Então, você tem lá o cadastro de 32, tá? Ou o kit de 230, que vem o cadastro de 32 e mais 410 de produto. Legal? Alexandre, eu comprei esse kit, fiz o cadastro, preciso comprar todo mês? Não, você compra quando você quiser. Igual no mercado, você compra quando acaba a pasta de dente, quando acaba o sabão em pó e tá tudo certo, tá? E aí, a gente fala para todo mundo, o que, que você quer fazer? Você quer só consumir? Perfeito. Qualquer um dos 2 cadastros já vai te dar acesso a comprar direto da Amway. Combinado? Mas, Alexandre, eu quero fazer negócio, eu quero vender, eu quero distribuir, eu quero fazer o que você faz, o que o Márcio faz. Aí a gente tem que ir para o modo empreendedor, que é apresentar esse negócio para outras pessoas, mostrar esse produto para outras pessoas. E para isso, a gente faz uma tutoria, mentoria, faz um acompanhamento nos primeiros meses para você poder estar apresentando os produtos, para você ir conversando com as pessoas. Entendeu? O celular dela acabou a bateria, acabou de falar aqui comigo. Então, pessoal, Sem problema. é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Então, pergunta aqui para o Márcio, tá, Jim, como que você faz. Eu vou conversar com a Avenida depois e Ele, explicar na para verdade, o que eu estava falando aqui, ele já tem, a esposa dele já tem cadastro, né? A Jaqueline já tem o cadastro já, entendeu? Então, no caso dele, é só fazer a renovação mesmo. Mas aí eu falei para ele que depois eu chamo ele no privado, e aí a gente conversa, porque se ele quiser fazer renovação, se ele quiser fazer renovação e ele quiser entrar como segundo titular, ele pode entrar. Ele tem essa oportunidade de entrar como segundo Seja titular. bem-vindo à equipe, né, Márcio? Sim, e fazer o negócio. E eu tenho certeza que aí ele junto com a Jaque, aí a coisa é diferente. A mulher bota a gente para trabalhar, viu, Jim? Sinto muito. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Se quiserem continuar o bate-papo, a gente continua. Vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Só um instantinho.